Glória a Deus. Queridos, será que Deus quer que você mude a sua história? Será que você foi destinado ao fracasso? Será que você vai continuar carregando uma história de incertezas, uma história de medo? Será que você vai continuar vivendo na mediocridade ou em patamares mais baixos? Quando Deus enviou o seu único filho ao mundo, foi porque Ele amou o mundo, amou as pessoas. E todos nós temos condições de virar o jogo. Todos nós temos condições de sairmos de uma situação e vivermos algo melhor para as nossas vidas. Claro que o sol nasce para todos, os bons e os maus, mas eu quero me referir às questões espirituais. Nós temos como nos apegar a coisas muito maiores, a sentimentos muito maiores, porque algumas pessoas ainda não experimentaram o que eu sinto na presença de Deus. Eu sinto graça, alegria, minha vontade é de pular, minha vontade é de cantar e salmodiar na presença do Senhor. Algumas pessoas sentem essa alegria, no carnaval, numa festa, quando estão vivendo aí alguns passeios, algumas coisas. Eu também sinto alegria nessas atividades todas. Mas quando nós chegamos assim para cultuarmos o Senhor, e podemos então sentir que nós estamos ali completos, não nos falta nada, tudo que o Senhor fez, Ele fez, e abriu para nós que somos seus filhos, abriu para todos. Você é um escolhido de Deus, você tem condições de mudar a sua história. Você tem condições de reescrever a sua história. É isso que eu quero falar com você nesta noite. Escrevendo uma nova história. Deus, Ele é autor da nossa fé, autor da nossa vida, autor da nossa salvação. Deus está aqui para nos ajudar. Deus não encolheu a mão dele e foi morar no céu, afastado das pessoas. Deus não está preocupado com os nossos pensamentos pequenos que nós temos acerca do Deus Todo-Poderoso, acerca dele. O que nós precisamos entender é que o favor dele está para os filhos deles. E todos aqueles que quiserem mudar a sua história, mudar a sua vida, serão ricamente abençoados. Talvez você esteja ainda esperando um favor de alguém, de algum político, de algum administrador, esperando o favor daquele seu amigo, daquele seu companheiro, do seu tio. Ora, é muito bom nós esperarmos algumas coisas dessas pessoas, mas cuidado para não ser frustrado, porque elas podem frustrar você, mas Deus não frustra os desígnios dele para comigo e para com você. Deus, Ele vai te abraçar, cuidar de você, você continue andando nos caminhos que Ele tem mostrado a você, revelado a você. Continue nessa vibe, porque o Senhor
vai estar abençoando você. Tenha certeza disso. As histórias da palavra de Deus nos levam a nos conscientizarmos de que as pessoas que fizeram opção, que abriram seu coração e mergulharam na fé em Deus, essas pessoas têm uma história linda para contar. E Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a minha história, Deus está mudando a história desse país, desta nação. Nós não seremos mais os mesmos. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de investir, a nossa maneira de ver as coisas, os próprios telejornais, a internet será outra. Muitas coisas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz, mas nós, eu e você, precisamos entender uma coisa. Nós precisamos escrever uma nova história, começar tudo de novo. Bom seria, né? Se nós pudéssemos pegar a nossa vida, amassarmos, e com ela levarmos juntos aquelas tragédias, levarmos aquelas decepções, levarmos aquelas humilhações, colocarmos tantas coisas num pacote só, né? Embrulharmos e jogar fora. Mas só quem consegue fazer isso é Deus. Deus esquece. Nós continuamos, sabe, a mastigar essas situações de humilhação, de crítica, de erros. A gente continua mastigando essa situação por um bom tempo, até que essa nova história comece a ficar tão forte, mas tão presente na nossa vida, que a gente não lembra mais das coisas que a gente viveu no passado. Vamos lembrar, mas não com dor. Vamos lembrar, mas não com um sentimento de que a gente perdeu alguma coisa, ou que a gente não sabia para onde irmos. Não, nós vamos nos lembrar do nosso passado e entendermos que tudo isso foi um grande processo para chegarmos aonde nós vamos chegar. Você precisa escrever sua história. Uma nova história Deus tem para você. Já diz o poeta, o cantor Fernandinho. Deus é o autor da vida, o autor da salvação, o autor da fé. E eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Nós vamos falar de uma personagem. A Bíblia conta a história desta mulher, Raabe. E você conhece a história dela. Mas talvez você não conhece essa história que eu vou lhe falar, porque ela está sendo revelada para mim e para você nesta noite. Algo novo vai, sabe, soar como um sino para você nesta noite. Esta mulher, ela carregava um peso sobre os seus ombros. Ela servia como prostituta ao seu Deus. E ela morava em cima do muro por causa do seu Deus. Ela era prostituta oficial. Vejam, irmãos, como tem gente sendo escravizada por outros deuses. Percebam como tem gente sendo assim humilhada, como tem gente neste mundo que está sofrendo para poder agradar a uma entidade, a uma pessoa, para poder fazer alguma coisa por ela. E Deus não precisa que você faça alguma coisa. Ele só está dizendo para você, Ele está mostrando para você quem Ele é.
E se você, pela fé, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai começar a escrever uma nova história. Foi o que isso aconteceu. Está aqui em Josué capítulo 2. Naturalmente essa mulher iria gerar outros filhos, outras filhas, nesta condição de prostituta. E talvez os seus filhos e as suas filhas estivessem até, já se acostumando das pessoas olharem e falar, aquele ali é filha da fulana, prostituta. Mas quando nós queremos mudar, irmãos, quando as pessoas querem mudar, elas lutam por isso. Esta mulher lutou por sua liberdade, lutou para mudar o que estava acontecendo na vida dela. Então, em nome do Senhor Jesus, lute para mudar a sua vida. Não se faça frouxo no dia da angústia, porque isso vai fazer com que você nem se levante amanhã. Porque tem coronavírus, porque tem gripe asiática, porque tem dengue, porque tem uma porção de coisa acontecendo. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, que estamos escrevendo uma nova história, em nome do Senhor Jesus, você vai chamar o Senhor para uma conversa, vai se arrepender, e o Senhor vai começar a mostrar o caminho que você deve seguir. Esta mulher era uma prostituta. Talvez ela não tivesse sequer uma continuidade ou filhos, ou se tivesse filhos seriam escarnecidos. Mas o que aconteceu na história dessa mulher, a primeira delas é a coragem que ela teve para abraçar a fé em Deus. Eu tive essa coragem, muitas pessoas estão tendo essa coragem de abraçar a fé cristã, a fé em Deus. E quando a gente faz isso, nós carregamos o peso da glória de Deus, e a nossa geração passa a ser uma geração abençoada. Sabe o que é isso, irmãos? Uma geração abençoada. Vejam a história dessa mulher. Ela era prostituta, e a Bíblia conta que ela pertenceu à linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa mais maravilhosa quando nós temos coragem para mudar o que está acontecendo. Você precisa mudar o que está acontecendo. Nós precisamos mudar o que está acontecendo através de uma coragem que vai brotar em nós, porque ninguém quer continuar do mesmo jeito. Então vamos abrir o texto em Josué capítulo 2. Diz assim o texto: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, o vale das Acácias, 2 espiões, e lhe ordenou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E, havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram e não sei mais para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Querido, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção.
Nós precisamos tirar essa lição para a nossa vida. Você que está aí na sua casa, você precisa tirar esta lição para começar a caminhar em Deus. Nós precisamos ser atrevidos. Porque quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos muita coisa louca, muita coisa destemida, corajosa. Nós colocávamos força onde não precisávamos colocar. Nós recuávamos aonde não tínhamos que recuar. Nossa vida era uma loucura. Nós éramos guiados pela adrenalina, né? Mas quando nós nos tornamos crentes, cristãos em Cristo Jesus, parece que a gente fica engessado, talvez pela nossa cultura religiosa, onde a gente tem que ficar sentado no banco esperando ser abençoado. E nós estamos nos tornando crentes frios, crentes passivos, crentes que dormem. Irmãos, nós precisamos mudar esse quadro. Pelo menos na nossa família, na nossa casa, nós precisamos mudar esse quadro. Nós temos que voltar a esbanjar coragem, esbanjar fé, esbanjar força, esbanjar, meu irmão, para que possamos vencer as ciladas de Satanás. Nós tínhamos uma visão, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma visão das coisas. Agora nós temos uma visão de águia, meu irmão. Agora nós olhamos lá na frente, enxergamos as coisas, sabe, antes mesmo delas acontecerem, nós sentimos um cheiro. Nós precisamos entender, irmãos, que agora a nossa força dobrou, a nossa coragem dobrou. E precisamos usar isso ao nosso favor, porque, irmãos, quando nós estávamos sem Deus, ainda sem Deus, nós tínhamos uma reação totalmente a favor de sair de determinada situação, ou vivermos aquela situação plenamente. Só que agora nós estamos na casa de Deus. E estamos bem passivos. E há crentes que você não pode nem falar com ele, que ele logo diz: ah, pastor, o meu tempo aqui acabou. Você fala para um outro e diz a mesma coisa. Também tem aqueles grupos que só criticam. Ah, nós precisamos mudar esse quadro na igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que arregassem as mangas, que tenham coragem, de que simplesmente digam: não, eu estou jejuando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou lendo o livro dos Salmos, eu quero fazer um ato profético, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero evangelizar, eu quero fazer a diferença. Tenha coragem. Tenha coragem. Não se cale diante das adversidades. Não se cale. Mas permita-se agir como você agia. E agora com uma unção muito maior, você vai muito mais longe. Raabe então faz um pacto, uma aliança com os servos de Deus. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos estarmos sempre ligados aos homens e às mulheres de Deus. Há homens de Deus nesta terra que continuam orando incessantemente para que você prospere, para que o seu negócio não venha a falir. Há homens de Deus, há mulheres de Deus que estão
nesta hora, dobrando os seus joelhos, para que o seu filho seja salvo. Há homens de Deus que estão acordando e orando pelas madrugadas, porque eles sabem que quanto mais nós clamarmos juntos em oração, irmãos, mais certa é a vitória. Você quer vitória? Então, meu irmão, comece a participar da vitória dos seus irmãos. Comece a participar, comece a ser aquela pessoa corajosa para mudar. Você pode mudar a sua história. Uma nova história Deus tem para você. Você tem que mudar isso hoje, agora. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhe: sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso temor, e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e Og, que destruíste completamente. Meu irmão, é Deus na causa, é Deus que peleja por você. Você precisa ter esta consciência. Deus está pelejando por você, Deus está agindo, mas você tem que ter coragem, você tem que tomar a iniciativa, você tem que se motivar, você tem que procurar sair dessa vida que você está, você tem que interromper isso, senão você vai continuar vivendo em cima do muro. Sabe onde era a casa de Raabe? Em cima do muro. Você que está em cima do muro, é hora de você fazer uma escolha. Escolhe, pois, a vida. Escolhe o Senhor, escolhe obedecer, porque Ele vai vir sobre tua vida, vai encher a tua casa. Meu irmão, você tem ouvido as histórias sobre Deus. Você tem ouvido as histórias do Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua casa te enchendo. O Espírito Santo está falando ao teu coração. O Espírito Santo está agindo nessa situação. É Deus agindo na tua causa. Aleluia. Glória a Deus. Chega de você ficar só ouvindo. Ei, é hora de você tomar uma decisão e mudar esse quadro que está aí diante de você. Deus tem uma história bonita para você. Deus tem sim. Deus tem promessa de sucesso, de crescimento, de fartura. Deus tem promessa de longevidade. Deus tem promessa para uma vida feliz, uma vida de bem-aventurado. Deus tem promessa para aqueles que plantam e colhem. Deus tem promessa para aquele que planta muito e vai colher muito. Deus tem tantas promessas, promessa de salvação, promessa de cura, promessa de paz. Deus tem a promessa de paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Raabe faz um pacto com Deus. Ela diz: ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, porque eles ouviram as histórias por causa da presença de Yahvé, porquanto o vosso Deus é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo trareis com compaixão à casa de meu pai, dando-me um sinal seguro. Eita, Deus tenha muita história aqui na palavra. E quanto mais a gente ouve a palavra, mais vamos ouvir as histórias
e vamos seguir crendo nessas histórias. Nós vamos viajar por essas histórias, porque essas histórias irão nos motivar a viver, vão nos motivar a vencer nossos inimigos internos e externos. Essa palavra irá nos motivar, essa palavra irá nos levar a um caminho maravilhoso. Sabe quando os inimigos, eles ficam ao nosso redor, tentando tirar a nossa paz? Sabe por que não conseguem tirar? Porque Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode com o nosso Deus. Por isso eu quero orar por você, terminando assim este momento e pedindo para que o Senhor lhe abençoe profundamente. Às vezes os peixes grandes não estão no raso, eles estão em lugares fundos. Querido, minha irmã e meu irmão, você precisa ter coragem para enfrentar, sair do raso e ir para lugares mais fundos. É para lá que o Senhor quer falar com você. É lá que o Senhor quer falar com você. Em lugares fundos. Superficialidade está aqui nesse mundo. No mundo natural, no mundo onde nós vivemos, respiramos, sentimos. Esta é a superficialidade. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas quando nós estamos em Deus, nós vivemos uma nova história. Uma nova história que o Senhor deixou para nós registrado através de Raabe. Ele pode. Eu, pelos meus próprios méritos, eu vou conseguir alguma coisa. Sim, vou conseguir. Porque eu sou inteligente, eu sou forte. Agora você imagina, cheio da unção de Deus, guardado pelo escudo do Senhor, sendo visitado por anjos, sendo alimentado pelos anjos de Deus. Pare para pensar, pense nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, por este momento. Quero te agradecer, ó Deus, por este momento que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu rogo a Ti, ó Deus, diante, ó Deus, de tudo que nós ouvimos, diante da revelação desta noite, em nome do Senhor Jesus, tira, ó Deus, as pessoas que estão em cima do muro, que cada uma dessas pessoas possam ter coragem de romper com os seus ídolos, romper com os seus deuses, para poder seguir uma nova história. Por isso eu oro e clamo a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tão logo isso passe, nós estaremos juntos cultuando o nome do Senhor, tá bom? Quero encontrar com você, com a sua família, aqui na Semeando Vidas, Estrada do Cabo Sul, 2043, bem próximo do Presonic, Rio da Prata de Campo Grande. Deus te abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom.